Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia de estar aqui na tua presença, por mais um dia, ó Pai, para o Senhor falar em nosso coração, mais um dia de renovo, mais um dia de direção, mais um dia na Tua presença, Pai, mais um dia começando o dia te entregando o nosso dia, o nosso coração, a nossa vida. Pai, o Senhor é o centro de tudo, nós escolhemos o Senhor, nós ansiamos pelo Senhor, nós estamos querendo viver cada vez mais na Tua presença, querendo viver cada vez mais com o Senhor. Nós firmamos um compromisso com o Senhor, ó Pai, nessa jornada de 31 dias. Nós estamos aqui fervorosamente, ó Pai, entregando o nosso coração a Ti e clamando por essa sabedoria. Que hoje o Senhor possa derramar mais uma porção da Tua sabedoria em cada um de nós, ó Pai. Venha ao nosso encontro, Senhor. Os dias têm sido desafiadores, então já manda os Teus anjos, comece a guerrear ao nosso favor. Trazendo, ó Pai, aquela paz, trazendo, ó Deus, aquele alívio, trazendo, ó Deus, o renovo, renovando a nossa fé, renovando a nossa força, renovando o nosso coração, nossa alma, nosso espírito e nossa mentalidade, ó Pai, porque é preciso com que a gente fique de pé, Senhor, e para isso somente com o Senhor, senão nós vamos perecer, ó Pai, porque nós não somos nada. E existem lutas, ó Deus, que nós não vamos vencer pela nossa própria força, ó Pai, e sim pela batalha da nossa oração. Então, nos dê um coração, ó Pai, que vai ansiar por oração, que ao invés de murmurar, que ao invés de já reclamar, a gente volta para a Tua presença clamando incessantemente. Comece a liberar, ó Pai, a vitória para o Teu povo. Nós estamos chegando quase na metade do nosso propósito, Senhor. Comece a liberar para o Teu povo, ó Deus. Começa a mostrar o quanto a sabedoria do Senhor é boa. Não que nós estamos procurando a sabedoria, Pai, apenas para alcançar a tua graça. Pai, mas existem áreas da nossa vida, Pai, que precisam da tua mão, que precisam da tua ajuda e que não dá para esperar, ó Pai. Então, ache graça, Pai, ao nosso coração, ache graça, ó Pai, em nós que estamos aqui ansiando por Ti. Tende misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Visita o nosso coração que está aflito, ó Pai. Visita a nossa alma, visita a nossa casa, ó Pai. Começa a nos transformar. Vai falando, ó Pai, infinitamente mais com cada um de nós. Ó Senhor, tende compaixão. Que nesse momento, ó Pai, eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha. Que caia todo o ego, que caia, ó Pai, toda a soberba. Que saia de mim tudo aquilo que não pertence a Ti. E que o Espírito Santo do Senhor tome o lugar, porque isso aqui é teu, ó Pai. É para o Senhor. Que o Senhor possa me usar como boca do Senhor aqui na terra. Apenas como um instrumento de transformação. Que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. E abra o nosso coração para receber agora a Tua palavra. Abra a nossa mentalidade para receber a Tua palavra. E já comece a trabalhar, Pai, incessantemente em cada um de nós. Para que haja uma transformação real. E que através da nossa transformação haja cura, transformação, restauração. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. E por onde quer que nós venhamos a passar. Nos guie nesse caminho, Pai. Mesmo que esteja turbulento e a gente não enxergue. Mas que o Senhor seja com a gente. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Vamos para mais um dia, né? Graças a Deus. Estamos no dia 12. E aí nós vamos falar sobre a vida que reflete sabedoria. A sabedoria, gente, ela não é medida apenas para aquilo que a gente sabe, mas sim para aquilo que a gente se torna. E a gente tem falado isso praticamente todos os dias. Mas em Provérbios 12, a gente é confrontado com uma pergunta. A sua vida está refletindo um coração sábio ou um coração tolo? O que a sua vida tem refletido? E eu tenho ficado surpresa, porque quando eu comecei a pensar nessa pergunta,
eu fiquei pensando sobre a minha vida. E, gente, tá tudo um caos, assim, sabe? Mas eu acredito muito, eu até postei ontem, que primeiro veio o caos e depois a mudança. Mas eu nunca tive tanta sabedoria para lidar com tudo isso, para falar com mansidão, para poder trazer a resposta exata que os meus familiares precisam, né? Ontem foi o dia da gente buscar o carro já estava há uma semana e meia no mecânico, e aí o cara falou assim do nada: eu vou precisar de fechar mais cedo. Aí eu falei: tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui e tal. Gente, ele falou: não, pode deixar, eu vou deixar o carro lá no Gutinho. O Gutinho, ele é um amigo nosso aqui da minha casa, e ele é mecânico também. E aí o cara que estava arrumando o carro deixou o carro lá no Gutinho. Quando pensa que não, a gente recebe a ligação do Gutinho informando que o carro não tinha sido arrumado. E nós pagamos R$ 3.000 no conserto do carro. Ele perguntou assim: já pagou? Não paga, porque o carro veio com o mesmo defeito. Aí já começou o desespero, porque eu já tinha pagado, e, e aí a gente já começou a ficar nervoso, e beleza. Eu fui orar, e eu tinha que trabalhar. A minha irmã foi e já fez o pedido do cancelamento do Pix, e nem para esperar, né? Ou seja, tudo que a gente for tomar a atitude, gente, a gente não pode ter uma reação, tá? A gente precisa pensar primeiro. Aí a minha irmã já foi, entrou em contato com o banco, falou que sofreu um golpe, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu fui atender. Quando eu parei de atender, eu percebi que estava tudo mais um caos do que antes. E aí eu recebi a mensagem do cara: opa, aqui o Gutinho falou que o carro tá estragado. Menina, uai, vamos fazer o seguinte: segunda-feira eu pego o carro de novo, vou resolver isso pra você. Fiquei com raiva, claro, né? Até porque a gente precisava do carro esse final de semana. Mas ali eu entendi algumas coisas. A minha irmã tinha que viajar esse final de semana. Ou seja, para mim foi um livramento. Não fala assim: não, mas. Ah, mas uai, se o cara fez isso, se ele não arrumou o carro e tal. Eu falei: gente, ele arrumou o carro do meu pai. O motor do meu pai ficou zero. Não bate A mais B. Não fecha, a conta não fecha. Ali a gente teve o primeiro livramento. Só que meu pai ficou com o coração aflito. E ele ficou numa tristeza, gente, mas numa tristeza. Eu desci, fui ficar um pouquinho com ele. E fui conversando com ele, e ele não queria conversar. E você via aquele coração aflito mesmo, sabe? Aquele coração. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui começando a conversar com ele. Eu falei: não, pai, tá tudo bem? Você tá estressado? Ele: não, eu tô cansado. Todo dia uma luta, todo dia uma angústia, só problema, 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 problema. Tem meses que meu pai não é de reclamar, tá, gente? Meu pai, ele é só de fazer as orações dele. Aí ele tem meses que a gente não tem um dia de sossego, Lívia. E aí, com o olhinho cheio de lágrima, ele falou assim: eu tô realmente cansado. Tá tudo muito difícil. E eu não sei o que ele falou, que deu a entender que, tipo assim, Deus estava castigando ele. Ah, gente, pra quê? Baixou foi um espírito, assim. Eu peguei e falei com ele assim: deixa eu te falar. Eu sei que você é católico. Meu pai, ele tem um preconceito com a religião evangélica. Então, ele não respeita a minha religião. Falei: mas não é sobre religião, é sobre Bíblia. E a Bíblia que é usada na igreja cristã evangélica é usada na igreja cristã católica. Ou seja, é sobre Cristo, não é sobre religião. E sobre isso tem a história de Jó, que você não deve conhecer, porque você fica recriminando Bíblia, achando que Bíblia não é de igreja católica. Mas tem a história de Jó. E com toda certeza, pai, Deus fez isso pra gente. E ali eu não vou entrar, né? Porque você já conhece a história de Jó. Se não conhece, a gente tem devocional da trajetória de Jó aí, pode procurar lá no canal. E aí eu peguei pra ele e falei assim, e aí gente, eu fui tomada mesmo pelo um espírito, porque de verdade, eu não tinha capacidade, pela tristeza que estava a minha casa, meu coração ele estava muito agitado, muito turbulento, eu não teria a sabedoria de falar como eu falei.
Simplesmente virei para ele e falei assim: "Pai, você lembra que era para você estar morto?" Ele estava de cabecinha baixa, ele levantou a cabeça e olhou para mim. Falei: "Você lembra que você morreu? Você lembra que você é um milagre?" Porque para quem não sabe, o meu pai ele teve uma úlcera, a gente estava voltando de viagem, essa úlcera supurou, saiu sangue por tudo que você puder imaginar. Meu pai chegou com a pressão a zero no hospital e todos os médicos falaram que não tinha como meu pai sobreviver. Porque para mim, meu pai morreu ali, porque meu pai já não tinha saturação, meu pai já não respondia os nossos comandos, só que que Deus deu, através da nossa oração, uma nova oportunidade para meu pai, porque eu vi meu pai morto, creia você ou não. E ele ainda chegou no hospital com a pressão a zero, ninguém nunca se explicou o que meu pai viveu, a não ser falar que é um milagre, porque a ciência não explica. E eu lembrei ele. Ele ficou com o olhinho cheio de lágrimas, só balançou a cabecinha para mim assim. Eu falei com ele assim: "Pois é, pai, deixa eu te falar uma coisa, a conta não fecha." Aí ele olhou para mim, tipo assim: "Como assim?" Eu falei assim: "Deus não iria fazer com que você fosse um milagre lá atrás pra gente perecer e morrer aqui agora. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido Deus deixar você viver para você morrer humilhado agora. Não faz sentido." E ali eu fui explicando a ele que Deus não está castigando a gente, que a gente precisa ser moldado, a nossa fé precisa ser moldada para a gente chegar em um estágio um pouco mais elevado daquilo que a gente está vivendo. Eu expliquei com muita sabedoria, porque eu não expliquei do jeito que eu explico aqui para vocês. Por quê? Porque a gente está com um baseamento na Bíblia e a gente está estudando Bíblia. Eu estava falando para uma pessoa leiga, ou seja, eu tive que usar a linguagem dele. E se eu não tivesse estudando sabedoria, gente, eu jamais conseguiria trazer isso para o meu pai. Quando eu trouxe isso para o meu pai fez assim, ó. Na mesma hora ele não quis beber mais, ele jantou, porque ele estava realmente cansado, assim, o cansaço dele era um cansaço mental, não era nem físico. Ele já jantou junto comigo, porque eu já estava preparando para eu poder comer, eu não comi durante o dia, porque eu ainda estou em fase de voltar, né, depois de uma semana comendo pimenta, meu estômago ainda está muito inflamado, então não é tudo que eu posso comer, e tudo está me fazendo mal, então eu acabo comendo mais quando tem alguém em casa, porque se eu passar mal, tem alguém em casa. E ali eu fui jantar com ele, e ele ficou super reflexivo, ele até subiu e falou com a minha irmã assim: "Pode viajar em paz." Aí eu falei: "Não, mas ela não vai, ela não vai, porque a gente teve todos os sinais para ela não ir." Aí ela olhou para o meu pai e falou assim: "Pai, eu não vou, eu vou ficar." Ou seja, e olha que eu passei o dia inteiro pedindo a minha irmã para não ir, gente, ela falou assim: "Se eu morrer lá, que se dane, vou morrer realizando meu sonho." Eu falei: "Não é se dane, mãe. Papai, ele tem trauma com o acidente, imagina ele ficar triste porque ele te emprestou o carro dele, porque o seu não veio do concerto." Existem horas, gente, que a gente vai ter que saber ter sabedoria para a gente ajudar o outro, mas existe hora que a gente vai ter que ter sabedoria de parar de brigar com a vida. Deus está te dando todos os sinais que é algo negativo e você continua. Ou Deus está dando todos os sinais para quem convive com você que aquilo é negativo e eles não estão enxergando. Então, quem tem que ser sábio para poder falar? Vocês. Então, na hora que eu li essa sua vida está refletindo um coração sábio ou um coração tolo? Mais uma vez eu pude agradecer a Deus, porque eu tive sabedoria até no momento que não tinha como eu ser sábia, porque eu também estava com o coração aflito. Eu também estava chateada. Então, a maneira como você vai lidar com a correção, com a sua fala, com o seu trabalho, como você decide, como você revela, como você fala, tudo isso vai revelar o nível de sabedoria que está guiando você na sua jornada. Ali eu falei: "Uau, eu estou muito sábia." Eu falei: "Nu."
Não sei como vai ser o dia de hoje, com toda certeza eu vou ter que ser mais sábia do que ontem, mas pelo menos eu tô amando hoje essa jornada. Por quê? Porque eu tô amando agora colocar em prática, que agora eu entendi que a minha luta não é uma luta para eu perecer, não é uma luta para me matar, é uma luta para me ensinar. Então eu fico em silêncio, eu respiro para poder responder. Então o primeiro ensinamento é a sabedoria ama a correção. Então Deus ele vai nos corrigindo e através dessa correção que eu tenho conseguido trazer essas palavras de exortação para os meus. E no versículo 1 já começa, né? Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. A correção, gente, é uma ferramenta de crescimento, não é uma humilhação. Você tem que parar de achar que Deus está te humilhando, que Deus está te diminuindo, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te vendo. Não, na verdade, Ele está te moldando justamente porque você está crescendo. E crescer dói, gente. Crescer dói. Vai pra academia pra você ver se não dói. O seu músculo crescer dói. Com a gente não vai ser diferente, não. Só que as pessoas que são sábias, gente, vocês vão parar de correr do confronto. Eu passei minha vida inteira dando um boi para não entrar numa briga, mas também dava uma boiada para não sair dela. Só que aí você aprende que você não tem que brigar, mas você vai para a zona de combate. Você vai para o confronto. Porque a gente vai aprender nele, gente. Ontem eu recebi mensagem de uma pessoa, né? Tô vivendo uma fase de mudança da minha vida, eu não vou entrar muito em detalhes. Ela meio que veio me confrontar um pouco, porque ela não estava aceitando a minha decisão. Você tá andando para trás, você tá andando para trás, você tá andando para trás. Eu falei, eu não tô andando para trás. Eu sei muito bem. Aí ela tá vendo, você não sabe ouvir. Eu falei, não, não é que eu não sei ouvir. É porque você não tem noção do que Deus está fazendo na minha vida. É justamente porque eu aprendi a ouvir, eu saí da fase de teimosia e comecei a ouvir. Aí ela foi debatendo comigo, gente, porque ela não estava aceitando a minha decisão. Aí eu dormi, deixei no vácuo, tinha um testamentão lá, porque eu parei de responder, né? Mas foi porque eu dormi. Na hora que eu acordei muito assustada. Eu não sou de pegar o telefone, mas eu peguei o telefone e já abri na mensagem dela. Falei, nossa, agora eu já tenho que responder, porque se eu visualizar e não responder, ainda a gente vai ter mais um embate que é desnecessário. Aí eu já olhei para aquilo e falei, Deus, e agora? Gente, eu fui certeira na minha mensagem. Eu falei com ela assim, olha, sabe o que eu aprendi com você? É o que eu preciso aplicar na minha casa. Dei boa noite, falei, eu tô muito cansada, eu preciso dormir, amanhã tem devocional cedo, me perdoa qualquer coisa. Aí ela mandou mensagem, eu só vi na barrinha de notificação, não abri ainda. Que lindo que você consiga realmente fazer aquilo que Deus está te pedindo. Ou seja, uma pessoa que não estava aceitando, batendo ali de frente comigo. E quando você procura a sabedoria até para responder a pessoa, você muda a história e você não vai mudar só a sua história, você vai mudar a história até do outro. Ela estava com o coração aflito, ela estava achando que eu estava com algum problema com ela, e na verdade não tinha isso. E ali foi esse entendido. Então você tem que parar de fugir do confronto e não brigar, é se posicionar de uma maneira mais sábia, porque a gente vai aprender com ele. E aí você tem que entender que quando existe uma repreensão que vem de Deus, não é do humano, tá? A gente tem que saber discernir isso. A repreensão ela é um sinal de amor e não de rejeição. Mas tem pessoas aqui na Terra que você vai achar que vai ser boca sábia, que não é. Que vai vir com uma repreensão com você, que não vai ser de Deus. Por quê? Porque o inimigo vai usar, gente, até pessoas que são líderes. Eu não estou isenta de errar com você. Por isso que até o que eu falo, você tem que pedir sabedoria. Não sei se vocês já repararam, mas todo final da oração eu sempre peço para que Deus confirme a palavra que foi dita aqui hoje para o seu coração.
durante o seu dia. Por quê? Porque não é para você ficar se apegando só ao que o homem fala, não. Pregar bonito, gente, qualquer pessoa prega. Falar bonito, qualquer pessoa fala. Se você tiver curso de oratória, então eu não tenho, mas se você tiver um curso de oratória, então você fala lindo. Então você não pode se enganar, por quê? Porque é um homem que está ali falando. Por isso que você tem que ter o discernimento se aquele homem realmente busca o Espírito Santo do Senhor. Para que você não seja enganado. Por isso que a minha oração é sempre essa: Pai, mostre para os seus filhos. Por quê? Porque durante todos esses 31 dias de sabedoria, vai ter palavra de amor, mas vai ter palavra de repreensão. E para eu poder repreender a sua vida, tem que ser pelo Espírito Santo. Para eu te exortar, tem que ser pelo Espírito Santo e pela palavra. Por quê? Porque senão eu destruo sua vida. Depois eu quero que vocês leiam Hebreus 12:6, tá? Pode anotar aí. Se corrigido por Deus é um privilégio, é sinal de que você ainda está em processo e não descartado. Então, todo o processo que a gente está vivendo hoje é justamente Deus nos moldando. E aí, o ensinamento 2 é a continuação desses últimos dois provérbios, que é o justo vive com integridade. E nós falamos de integridade nos dois últimos. O homem bom obtém o favor de Deus, mas o homem de intenções perversas ele condena. Os planos dos justos são justos, mas o conselho do ímpio é enganoso. Então, gente, o justo ele não vai fingir, ele é verdadeiro até quando ninguém está olhando. É o que eu falo com vocês. O povo fala assim, Lívia, mas não pode murmurar, mas gente, eu murmurava mesmo, tá? Eu não vou falar com vocês que, eu sempre acordei linda, maravilhosa, perfeita, vamos lá fazer devocional. Não, gente. Eu não vou fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou. Então, se eu estiver triste, eu vou falar. Por quê? Porque eu não posso te enganar. Claro que eu não vou contar para você minha vida inteira. Você não precisa saber, eu preciso contar para Deus. Mas se eu não estiver bem, eu não vou te dar conselho no dia. Você pode me implorar, eu não vou te dar conselho no dia. Mas se eu estiver ótima, pode ter certeza, gente, eu não ligo para nada. Eu ensino pessoas a fazer o que eu faço, inclusive. Eu tenho mentoria para ensinar as pessoas a viver do que eu vivo, porque eu não me importo. E divulgo a pessoa, tá? Existem mentoras minhas que hoje nem olham na minha cara, mas começou a trabalhar comigo. Que eu peguei na mão e ensinei a trabalhar mesmo. Não sou soberba, não. E nunca mais conversou comigo. Tudo bem. Fiz o que tinha que ser feito. De início fiquei chateado, fiquei, mas depois eu entendi, falei, Deus, o dom que o Senhor me deu, se foi o Senhor que me deu, eu vou ficar pensando que a pessoa tem que me agradecer. Não, tem que agradecer o Senhor mesmo que me usou. Não é glória para mim? É só você não fingir que você é uma pessoa que você não é. A sabedoria ela vai se manifestar nas escolhas corretas, mesmo sob pressão. Então, é aquilo que eu contei para vocês. Eu estava sob uma pressão aqui em casa, porque estava tudo um caos, o cara me ligando, o Pix pedindo estorno, o carro que não veio, a viagem que tinha que viajar, e todo mundo chateado, e tudo um caos, pronto. Eu sob pressão mesmo, porque imagina você ter que lidar com isso e ter que organizar a casa no meio do caos. Deus não vai responder, gente, a nossa alta performance. Ele vai responder a pureza do nosso coração. Eu, na hora, só falei, Deus, o Senhor tem que tomar conta disso aqui, porque eu não sei o que fazer, não. Eu não lutei pela minha própria força. Eu entreguei literalmente na mão dele. E aí vem o ensinamento 3, que para mim é um dos mais importantes, que é o que vira isso esse testemunho que eu contei para vocês, que é palavras podem curar ou ferir. Qual literalmente tem sido a sua escolha? Porque no versículo 6 fala, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas a fala do justo os livra. E o 18 é, as palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Você imagina como é que estava o coração do meu pai? Imagina depois do que eu falei,
A transformação que isso não causa, gente. Vira uma chavinha no cérebro. Peraí, Deus me fez um milagre. Eu sou um cara que eu só tô vivo pelo amor de Deus, porque não tem outra explicação. E ele sabe disso. Se eu tô vivo, não faz realmente sentido eu morrer agora aqui na praia sem Deus justificar aquilo que é o testemunho vivo dele. Pronto. Essa palavra mudou tudo. Ele simplesmente quis ir descansar. E foi mais animado. Imagina se eu falasse pra ele assim, não chora. Não, chora mesmo. Esse trem de não chora, ficar engolindo emoção, não dá certo, não. Vai só engordar. Não, é bota pra fora mesmo, chora mesmo, é difícil mesmo. E quando eu fui falar de Jó, eu falei com ele, cara, Jó chorou, tá? Jó reclamou, você pode reclamar, você pode ficar triste. A gente só não pode parecer. A gente só não pode desistir. É tipo, passou? Ótimo. Levanta, sacode a poeira e vamos embora pra luta, gente. Não vai adiantar você ficar, mas é tão difícil. Mas a minha vida é tão complicada. É, gente, é. Eu tenho uns 2 anos que tô aí, sem um dia de respiro. Parece que eu tô sempre afogando. Mas hoje eu entendi que isso é motivo de grande alegria, porque Deus vai fazer um trabalho gigantesco na minha vida e eu falo, eis-me aqui, Deus, estou pronta. Me põe na zona de combate, então. E se ele não me põe, eu tô indo. Esse que é o pior. Hoje eu orei e falei, Deus, me dê sabedoria para eu poder parar de ficar entrando em guerra que nem é minha. Que eu tô indo nas zonas de combate, tudo. Eu tô indo em onde ninguém quer ir, eu tô indo. Eu falei, gente, eu preciso vigiar, porque a guerra espiritual é real. Se manifesta um demônio ali, o que que eu vou fazer, gente? Eu nunca fiz nada disso na minha vida, não. Eu falei, Deus, vem do Senhor essa força, o Senhor não me envergonha, não, porque o Senhor tá me colocando em cada lugar que eu preciso aprender a me posicionar. Então, nessa parte, né, das palavras, você é responsável por cada palavra que você vai liberar, e elas são sementes, gente. Você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa que passa no estabelecimento que você trabalha. Com um bom dia, com um sorriso, com a sua energia. Mas a sabedoria, gente, é saber falar, quando falar e o que falar, mesmo quando você tem razão. Que é o que eu brinco com vocês, que agora eu parei de brigar aqui em casa. Eles começam a brigar, eu olho e falo assim, nossa, eu amo tanto você pra brigar, não tô afim, não. Eles ficam com raiva, né? Porque quando você tá com raiva, você quer brigar, porque você quer liberar essa energia da raiva. Mas eu vou lá, dou um beijinho, trago uma comidinha. Por quê? Porque é melhor ficar em silêncio, gente. Eu vou discutir com a pessoa que tá ali com a raiva, ela vai ficar com mais raiva ainda. Aí eu também vou ficar com raiva, eu vou falar coisas que eu não deveria falar, eu vou machucar. Pronto, tá todo mundo ferido. E virou uma emboscada ainda maior. Então, ao invés de você revidar algo, respira. Respira mesmo. Não responde, não, fica em silêncio. Ora antes de você responder. Ora mesmo. E responda com mansidão. Porque é assim que a sabedoria vai se manifestar. É no seu silêncio, às vezes. Por quê? Porque não funciona dessa forma. A gente tem que ter muita sabedoria com o que a gente vai falar. E o quarto ensinamento é trabalhando com propósito, não com fantasia. Gente, isso aqui é um alerta gigantesco, é uma das partes mais importantes que a gente precisa entender. Porque quando a gente começa a servir a Deus, isso eu falo por mim mesmo, tá? A gente tende a mania de, tipo assim, eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando. Eu lembro até de uma pessoa que um dia falou isso comigo, eu tô orando. Aí nesse dia eu queria xingar assim, entre aspas, tá? Eu tô orando, mas entra em ação, caramba. Deus não vai fazer um milagre sem você entrar em ação, não. Aí eu falei, vou ficar calada porque essa pessoa, ela já tá dolorida e tudo que eu falo com ela, ela acha que eu tô errada. Então eu fiquei calada, mas não tem jeito, gente. A manifestação só vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com propósito. Não é uma fantasia de, não, eu tô orando, Deus vai fazer cair aqui do céu. O dinheiro vai cair aqui, ó. O emprego vai vir pro meu colo. Pode acontecer? Pode, mas é bem pouco provável. É a mesma coisa que você virar e falar assim, ah, eu quero um namorado. Aí você não sai de casa, você não faz nada. Não tem como. Você não vai pra academia, você não tem como. O príncipe encantado não vai bater na sua porta, não.
Não tem jeito. O milagre não vai acontecer, não. Você tem que fazer a sua parte. Quem trabalha com dedicação terá fartura de alimento, mas quem corre traz fantasia. Não tem juízo. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Aqui, gente, é dizer que a sabedoria ela tem constância, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Por exemplo, se eu tivesse desistido lá atrás do devocional e, por exemplo, da minha carreira de terapeuta, eu não ia ter resultado, não, gente. Nem sei o que que Deus quer para mim para o futuro, se eu vou ser terapeuta mesmo, se eu vou ser uma dona de casa, se eu vou voltar para a CLT. O que que Deus quer de mim, eu não sei, mas se eu tivesse desistido lá atrás, hoje a gente não estaria aqui. E por muitas vezes eu não tive resultado, gente. Por muitas vezes eu já fechei no vermelho. Por muitas vezes já deu muito errado. Já tive evento que deu prejuízo. Imagina se eu tivesse desistido. Não tem como. Então, mesmo quando o resultado não aparece, a gente tem que continuar. Tem que ter sabedoria, né? Porque existe aquela que a gente não pode dar um murro ponta de faca, mas existe aquela que a gente precisa perseverar. Porque Deus está nos moldando. Então, não vai confundir sua fé com fantasia. Porque o Deus vai honrar é o esforço disciplinado. O milagre vai vir, mas ele tem que te encontrar trabalhando. Ah, Lívia, aí agora você começa a trabalhar 24 horas. Não, gente, nem é só esse trabalho de trabalho mesmo, do seu trabalho do CLT ou de alguma coisa, não. É o trabalho do movimento que você precisa fazer. Por exemplo, você precisa orar. Mais, não é que tá pouco, não, mas é com mais intensidade. Como assim, Lívia? Eu tô orando o dia inteiro. Pois bem, o sonho que eu tive era Deus mandando eu orar com mais intensidade. Ele falou assim, eu sei que você ora muito, mas ora com mais intensidade. Você vai precisar de começar a ser moldado. Tem que começar a entrar em movimento. É aquilo que eu falei, o trabalho pode ser você ter que ir para academia, porque você quer emagrecer. É você ter que ir para academia porque você quer arrumar um namorado. Quer dizer que você vai encontrar o namorado da academia? Não, mas pelo menos você vai sair de casa. Não é só ir para o seu trabalho. Aí você quer uma um milagre dentro da sua casa, isso aqui vai mais para as mulheres, tá? Porque no caso dos homens, o homem tem que pôr o trabalho em primeiro lugar do que a casa. Não do que é sobre a família, mas sobre a casa. Aí a mulher quer que o milagre acontece na casa dela, na vida do esposo, na vida dos filhos, e só pensa em trabalho. Ela quer transformar a casa dela em um lar, mas só pensa em trabalho, prioriza o trabalho. O milagre vai acontecer? Não vai, não. Não vou querer te deixar triste, não, mas enquanto você não começar a honrar a sua casa, a estar presente com a sua família, a priorizar o seu lar primeiro do que o seu trabalho, não vai ter milagre aí, não. Nem o financeiro, tá? Por quê? Porque primeiro é o nosso lar. Acabou até de virar uma chavinha, que ontem eu estava conversando com uma pessoa, e aí essa pessoa, gente, ela sempre foi muito esforçada e ela queria fazer o trabalho dela virar assim, ó. Tem que virar, tem que virar, tem que virar. Então ela trabalhava muito. Ela nunca deixou de honrar a casa dela, tá? De cuidar dos filhos dela, mas o trabalho dela estava primordial da casa. Deus mandou ela ficar em silêncio, tirou até a rede social dela e falou com ela assim: por enquanto você não vai fazer mais o que você faz. Quem vai trazer seus clientes para você sou eu, você não vai fazer nada. Eu não tinha entendido a palavra dela, eu tava meio assim, gente, ela tá ficando doida mesmo. E acabou de virar uma chave aqui para mim, sabe por quê? Porque ela sempre foi do lar. Ela sempre foi a mãe, a esposa, a dona de casa. E ela pegou o trabalho dela e começou a colocar em cima da casa dela. Ela não deixou de fazer as coisas, percebe isso? Ela não deixou de fazer nada, ela não deixou de cuidar dos filhos, não deixou de cuidar do marido. Mas a ânsia dela de fazer aquilo ali que Deus colocou na mão dela dar certo, que ela colocou primeiro que a casa dela. E a mulher não pode colocar o trabalho em cima do lar.
Isso não é machismo, gente. Isso não é machismo. Isso é a lei. Por quê? Porque quem tem o dom de transformar nossa casa em um lar são as mulheres. Então, se você quer que Deus prospere o seu negócio, prospere a sua vida, comece a cuidar da sua casa. Em breve vocês vão ter um testemunho meu que vocês vão ficar de queixo caído. Segura. Por quê? Porque primeiro vem o lar. Primeiro vem o lar para a mulher. E eu sou uma dessas que eu era igual essa amiga minha. O meu trabalho, ele vinha, era tipo Deus e meu trabalho, não era nem eu. Só que aí Deus vai mudando a sua história. Ele vai te dando visão, você vai ter que entender no que, opa, durante minha vida inteira eu errei, agora é a hora de eu consertar. E se você não consertar, você não vai chegar nas promessas dele. E eu quero consertar e eu tô consertando assim, gente, em paz. Eu nunca tive tanta paz de tomar as decisões que eu tenho tomado. Vai mudar tudo, vai mudar tudo. Vai impactar tudo, vai impactar tudo. Mas seja conforme Deus quiser, sabe por quê? O caminho da justiça vai levar à vida. E o caminho da sua decisão vai te levar para a vida. E esse é o quinto ensinamento. Porque eu estou fazendo com que a justiça de Deus seja feita aqui na minha vida. Por quê? Porque é o correto. É aquilo que ele está ensinando. Então eu preciso colocar em prática na minha vida. E ele vai levar a vida. E eu quero viver, gente. Eu quero viver em paz. Eu não quero viver só cansada emocionalmente, fisicamente, na correria, porque eu tenho que resolver coisa do meu trabalho. Eu tenho que acordar trabalhando, eu tenho que dormir trabalhando. Não, eu preciso ter vida. O maior propósito, e eu sou mentora e terapeuta de propósito mesmo. O maior propósito do ser humano não é encontrar um propósito de vida para saber sobre, por exemplo, o trabalho, que é o que eu trabalho hoje. É fazer com que as pessoas encontrem um propósito de vida de trabalho. Mas Deus virou uma chave na minha cabeça que o maior propósito é aprender a viver. Sabe por quê? Porque a gente nunca vive o dia de hoje. A gente sempre está pensando no amanhã. O que que a gente pode fazer hoje para mudar o amanhã? O que que a gente pode fazer hoje para mudar o dia? O que que a gente pode fazer hoje para ganhar mais dinheiro? O que que a gente pode fazer hoje para a gente mudar a nossa casa? O que que a gente pode fazer hoje para. É sempre no futuro. Só que a vida acontece na onde? No presente. E o que que você tem feito para o seu presente? Você tem trazido o seu corpo para o presente? Para respirar, para sentir as coisas que você tem, para valorizar o momento que você está vivendo, para estar com as pessoas que você está? Ou você sempre está assim, nossa, aí você está aqui jantando com sua família e está pensando, não, porque amanhã eu tenho que fazer isso. Viva o hoje, porque talvez amanhã você não está aqui. Isso eu não tô mandando você gastar seu dinheiro todo não pensando assim, se eu não viver amanhã eu já gastei tudo, não é isso não. Claro que a gente tem que ter muita sabedoria para construir o nosso futuro, mas a gente tem que viver o nosso hoje pensando que ele é o nosso último dia. Então é falar com as pessoas que você ama, é você mudar, através da sua vida, mudar uma outra pessoa. Comece a prestar atenção que o maior propósito da vida é no agora. Ou seja, você tomar a decisão de vir aqui assistir o devocional, para você aprender um pouquinho, mas estar aqui presente mesmo. Parar um pouco da correria do dia a dia e simplesmente sentar e respirar. Agradecer, porque pelo menos você acordou. Você pode estar cansado, igual eu estou muito cansada. Ainda como eu jantei ontem, eu jantei, acabei deitando logo em seguida. Fiquei com a barriga bem estufada, com muita dor abdominal. Mas eu acordei e falei, pai, eu tô tão feliz. De verdade, eu acordei tão feliz hoje, gente. Eu sinto que eu vou ter um dia um pouco longo. Mas eu falei, pai, se o senhor estiver comigo, eu não vou nem preocupar do dia ser longo. Porque tá nas suas mãos. Ou seja, o caminho da justiça vai te levar à vida. Claro que Deus está fazendo isso na minha vida para que eu consiga trazer isso para você, mas nem sempre vai ser leve do jeitinho que eu tô levando leve, não, gente. Vai ter dia que eu vou acordar o caos também. É normal. Esses dias para trás eu acordei muito mal. Foi o dia que eu fiz reunião com o meu grupo, do Reacende a Chama, com a minha equipe. Eu acordei mal, gente. Eu não queria nem ir. Eu liguei pro Pedro e falei assim: você não consegue levar a palavra e fazer a reunião, não?
Ele tá doida? Falei, eu não dou conta de ir. Aí ele, você dá conta de sim. Vai, nem que a gente tenha que ficar calado, mas você tem que ir. Quando eu cheguei lá, gente, Deus renovou minhas forças. Eu falei mais do que papagaio. Consegui trazer tudo que eu precisava trazer. Ou seja, são as nossas escolhas. Aí no versículo 28, fala: no caminho da justiça à vida. Essa é a vereda que vai evitar a morte. Ou seja, nós precisamos escolher a vida, mas para aprender a viver a vida. Porque os desafios, ele vai vir. Mas quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente vai ter uma direção com mais segurança. Mesmo quando parece tudo incerto, mesmo quando parece tudo errado, você vai começando a ter ali uma direção daquilo ali. Você vai sabendo onde você tem que pisar, o que você tem que fazer. Porque a sabedoria, gente, ela vai te manter firme no propósito, mesmo quando as estações são difíceis. Mesmo quando o dia está conturbado, você vai se manter firme. No caminho da justiça à vida. Ou seja, guarda isso. No caminho que você está caminhando existe vida. Por quê? Porque nós precisamos viver, gente. Mas é aprender a viver, porque a gente está sempre nos cobrando mais. Nunca você está satisfeito. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você faz está pouco. Você só se cobra. Você só se maltrata. Você só se diminui. Por quê? Você não está vivendo. Comece a entender que sua vida vale muito. Mas livre é tal causa, eu não tenho dinheiro para nada. Sua vida vale muito. Foi o que a gente estava tentando mostrar para minha irmã ontem, que dá para viajar depois. E o mais engraçado, para ela cancelar, ela teria que pagar, eu acho que quase R$ 300. Porque ela fez a reserva. O pessoal deixou de crédito para ela usar quando ela quiser. Ou seja, é de Deus ou não é? Porque é cancelamento. Eles não deixam de crédito, eles deixam lá. Se mudar a data, não tem como, você tem que pagar essa multa. Tá lá, tá escrito bonitinho. Por quê? Porque quando a gente escolhe o caminho certo, a vida, até aquilo que der errado vai dar certo. Só que aí você prefere se cobrar demais. Você fala assim, não, mas você fez mal feito esse trem aqui, né? Não, mas você também não presta pra nada. Você se trata se desvalorizando. Como é que você quer que o mundo te valorize? Como é que você quer que Deus te dê as melhores bênçãos, sendo que você não enxerga o seu valor? Aprenda a viver o hoje. Aprenda a viver o agora. A vida está acontecendo no hoje. A vida não está acontecendo no amanhã. E o que vai definir você vai ser as suas escolhas. Então, escolha se tratar bem. Então, escolha se acolher. Você não é máquina, você não é perfeito. Você não é Deus. Você vai errar, você vai falhar. Assuma sua autorresponsabilidade quando você falhar, de voltar para Deus e falar, pai, eu errei. Mas você não tem que ficar se martirizando, tá vendo? Seu merda, você errou. Não. É assumir a autorresponsabilidade, eu errei, mas o que eu posso fazer da minha vida a partir de agora? É isso que é ter sabedoria, é isso que é escolher a vida. Aprenda a viver. Porque mesmo nos meios do desafio, nós temos que escolher sermos felizes. Tá tudo muito difícil, mas eu escolho orar. Tá tudo muito difícil, mas eu escolho louvar. Tá tudo muito difícil, mas eu escolho olhar para as coisas boas que estão acontecendo. Quais são as coisas boas, sendo que tá tudo muito ruim? Por exemplo, na minha casa, quais são as coisas boas, sendo que tá tudo muito um caos? Eu e minha família, a gente tá ficando mais unida. Eu tenho crescido muito espiritualmente, a minha maturidade está indo para um nível que eu não imaginaria que eu poderia ter. Ou seja, mesmo em meio ao desafio, tem coisa boa. Você só precisa querer enxergar. A escolha é sua. Deus está nos ensinando que ter sabedoria vai nos revelar, ok? Quando aceitamos, nós estamos sendo moldados. Quando deixamos, a palavra vem para nos alinhar. Quando as nossas palavras, aqui as nossas palavras carregam cura, ou seja, a gente pode escolher até profetizar sobre a nossa vida. Ou seja, se a nossa palavra carrega cura, ela carrega maldição. Se você fala que você é um merda, você vai ser um merda. Agora comece a se perdoar. Comece a trazer um olhar mais claro para você. Eu duvido que sua vida não vai mudar. Que os nossos passos vai seguir a justiça e não a nossa emoção. Quando você estiver muito emotivo, não toma decisão. Não compra, não vende, não faz, não atende. Só silencia e vai para o seu quarto de guerra. Porque não é sobre ser perfeito, gente, mas é sobre a gente ser de verdade.
E aí é sobre a gente estar sendo disponível e ensinável. Por quê? Porque quando a gente está disponível e ensinável, Deus vai te ensinar e vai transformar a sua vida. Por que eu tô falando isso? Porque se está acontecendo na minha, vai acontecer na sua. Porque eu não sou diferente de você. Eu sou ser humano, eu erro. Eu trago aqui, eu lembro vocês todos os dias que eu era a pessoa mais teimosa. Para quê? Para que você entenda que, independente do seu defeito, independente de quem você é, independente do seu pecado, Deus pode transformar você também. Por quê? Porque você é ser humano. Se você tiver com o coração de verdade, com o coração disponível, com o coração ensinável, porque ninguém é perfeito, gente. E a transformação vai vir no caminho, que é o que eu tô vivendo. Eu trouxe para vocês testemunho de quê? De ontem. A Lívia de uma semana atrás, gente, teria quebrado pau. A Lívia de uma semana atrás teria quebrado pau. Uma semana não, né? 12 dias atrás, você teria uns 13 dias atrás, 14 dias atrás, eu teria quebrado pau. Eu ia chegar mandando, eu não ia chegar aconselhando com amor, não. E isso não traz mudança. Quando você chega com uma repreensão sem sabedoria, você faz com que a pessoa queira fazer aquilo que você está falando para não fazer. Mas quando você chega com amor, você transforma. E ela entende que ela precisa realmente dar um passo para trás para transformar a vida dela. Ou seja, a minha palavra, o meu posicionamento mudou a cabeça da minha casa. Então imagina o que a sua palavra não faz dentro da sua casa. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão. Obrigada, Pai, por todo ensinamento. Obrigada por estar usando até a minha vida como exemplo. Obrigada por tantas aprovações que eu tenho passado. Hoje eu entendo, ó Deus, que o Senhor me escolheu e para isso o Senhor precisa me moldar para chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero aqui, ó Pai, nesse momento, tirar todo o ego, tudo aquilo que eu quero para mim, todo o sentimento que não me pertence, ó Pai, que não pertence a Ti, que não provém de Ti, eu quero que o Senhor tire. Soberba, abuso de autoridade. Tudo eu quero que o Senhor tire de mim nesse momento, ó Pai, porque eu me esvazio mesmo de mim, para que a presença do Senhor permaneça em minha vida. Pai, eu quero que essa palavra hoje enche o coração de cada um dos teus filhos. E para mostrar que isso provém do Senhor, eu quero que durante o dia eles recebam esses sinais. Essa palavra seja testificada na vida deles. Comece a mostrar para eles, ó Deus, que eles também estão sendo sábios. Apesar de não parecer, apesar da dúvida, porque eles ainda estão nesse ensinamento, mostra para eles que você está com eles. Que o Senhor tem acesso direto a eles, eles têm acesso direto ao Senhor. Que nem tudo vai precisar passar por mim, porque eu estou aqui apenas para ensinar o caminho, mas que eles têm acesso direto a Ti. Que eles podem clamar, que eles podem pedir, e que a sabedoria do Senhor está sendo diretamente ligada a eles, não está passando por mim. Começa a ensinar os teus filhos, ó Pai, a autoridade que eles têm, a ousadia que eles têm, como eles devem começar a se posicionar. Faça com que eles tenham um coração e um ouvido e uma mentalidade que esteja atento a Ti agora. Porque, Deus, nós ansiamos por essa sabedoria, então nós estamos dispostos a passar pela transformação que a gente precisa passar, para que a gente possa viver exatamente aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver. A nossa vida é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, os nossos familiares são do Senhor. Então começa a trabalhar em nós aquilo que a gente precisa trabalhar. Começa a trabalhar em nós aquilo que está sendo a brecha, ó Pai, que tem sido a destruição da nossa vida e da nossa casa. Começa a falar infinitamente mais ao nosso coração. Nos traz uma intimidade com o Senhor que a gente nunca viveu. Pai, eu te entrego tudo. Tudo. Porque eu não quero mais nada. Se não for para viver para ti, eu não quero viver mais nada. Que o Senhor possa continuar me usando, que o Senhor possa continuar falando através de mim, que o Senhor use cada uma dessas pessoas que tem pagado o preço para estar aqui na tua presença. Que o Senhor já comece a moldá-los, ó Pai, para que o Senhor use eles como instrumento mesmo. Pai, que o Senhor comece a abençoar todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, o nosso coração. Derrama sobre nós a tua porção de sabedoria. Visita cada coração aqui, Pai, da forma mais profunda.
Que o Senhor abençoe, ó Pai, o nosso grupo do devocional. Que o Senhor abençoe o Reacende a Chama, ó Pai. Que o Senhor desperte pessoas ali cada vez mais, para que a gente possa viver cada vez mais para Ti. Que o Senhor desperte corações, reacenda corações ali. Que o Senhor faça com que o Teu povo queira, Pai, vivenciar esse novo tempo com o Senhor. Que se não seja as palavras comigo, mas que o Senhor direcione para aquilo que eles precisam, ó Pai. E que o Senhor comece a trabalhar infinitamente mais e falar infinitamente mais em cada coração. Mas não deixe de visitar nenhum sequer, ó Pai, que está ali dentro do grupo ou qualquer pessoa que passou por esse grupo. Visita cada vida e cada alma, ó Pai. E que eles sintam a Tua presença e eles comecem a entender que o Senhor é por eles. Que o Senhor abençoe cada pedido de oração, visita cada pessoa que está no hospital, visita cada casamento, ó Pai, que está sendo falido, visita cada pessoa que precisa de Ti, ó Pai. Eu quero Te agradecer, ó Pai, pelo Senhor nos direcionar. Eu quero Te agradecer pelo Senhor ter nos dado a data do próximo Reacende a Chama. Eu quero que o Senhor toque em cada coração que precisa estar lá para tomar esse café. Eu quero que o Senhor abençoe, ó Pai, para que o Senhor escolha exatamente quem precisa se sentar a essa mesa. Toque em cada coração, Pai, para tomar essa decisão. Já escolha cada uma das pessoas que é para estar presente lá e se sentar à mesa. Que o Senhor continue guardando cada uma de nossas vidas e que os Teus anjos comecem a guerrear ao nosso favor. Traz o renovo, traz a restauração, nos traz visão, mas a visão com os olhos espirituais e não mais com os olhos carnais. Eu quero Te entregar esse dia nas Tuas mãos, ó Pai, que peço para que o Senhor nos abençoe, para que nós façamos um dia extraordinário, porque é uma escolha nossa fazer um dia extraordinário. Então que o Senhor possa nos abençoar infinitamente mais e nos guiar dentro do centro da Tua vontade. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Gratidão, amados, que Deus abençoe, guarde a vida de cada um de vocês, dando muita sabedoria, muito discernimento, muito entendimento, e vamos seguindo firme aí no nosso projeto, e é isso, que essa palavra tenha se chegado ao teu coração, e que se de alguma forma foi algo bom para você, que você espalhe essa chama para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Porque não é sobre crescer, mas é sobre levar a palavra de Deus de uma forma como uma sementinha, porque talvez a pessoa não vai fazer parte aqui com a gente, mas ela vai receber essa palavra e ela vai ser guiada para onde ela precisa ir. Então nunca se esqueça de dividir com alguém, de fazer sua parte do seu trabalho voluntário, que isso é a nossa generosidade, é espalhar essa chama, é espalhar essa semente. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.